Ana Clara Guerra Marques, bem-vinda às nossas conversas no âmbito de uma coleção para amanhã, terceiro ano, 2023, Eixo Atlântico. Obrigada por fazeres esta conversa connosco sobre a tua carreira pioneira e já longa. Vamos focar no presente. O que é que tens entre mãos neste momento e de que maneira é que se chegou aqui? Olá, Cristina, muito obrigada pelo convite. Neste momento, a companhia está a preparar a sua segunda temporada. Fizemos uma primeira temporada em junho, que foi um espetáculo engraçado, foi uma espécie de uma auto-homenagem, digamos assim, mas não uma homenagem aos primeiros bailarinos da companhia, aos que faziam, enfim, os solistas e assim, e portanto foi no fundo um passar de testemunho, não é, daquelas coreografias que algumas das quais em técnica em clássico, no género clássico, outras moderno ainda, e fomos atualizando, não é, até termos uma menina que fez uma coreografia em hip hop e assim. E então, pronto, foi uma. É preciso, não é? É preciso nós, de vez em quando, lembrarmos, não é? Quem esteve atrás e quem começou e quem brilhou, no fundo, não é? Todas as companhias têm as suas estrelas, todos os países têm as suas estrelas, no bom sentido, é claro. Então, nós estamos a preparar realmente essa. Estamos a preparar a segunda temporada, que é, no fundo, uma reposição desse espetáculo, não é? Que tem toda uma linha em vídeo, com imagens antigas. É um espetáculo bonito, enfim, não é aquela linha subversiva da companhia, mas é um espetáculo que fazia falta, eu acho, e portanto estamos a preparar, mas obviamente que vai ter. Pronto, algumas diferenças. Vamos introduzir mais uma ou duas coreografias com outros bailarinos, e pronto, estamos nisto. Quando tu falas de passagem de testemunho, significa de facto que a Companhia de Dança Contemporânea de Angola tem a sua história, não é? E são pessoas que estão a deixar de dançar e que passam os seus papéis. Como é que funciona? Como é que tu fazes essa história que está no corpo, não é? Que fica no corpo dos bailarinos? Pronto, é assim, a companhia em realidade vai fazer 32 anos, não é? Eu sou a única que estou desde o início. Portanto, muitas dessas pessoas deixaram de dançar já, outras ainda dançam, portanto, este testemunho foi passado. Eu própria dancei neste espetáculo. Portanto, alguns dos papéis que eram meus, digamos assim, não é? Que já tinham sido passados a outros e passei-os a outros jovens, mais jovens bailarinos da companhia. E o mesmo aconteceu com mais uma ou duas bailarinas que estão cá e que puderam também ajudar-me, não é, a passar o papel que elas interpretaram, e muitos deles papéis foram criados para eles e portanto são pessoas que são muito importantes nesta transmissão. Claro que os corpos são diferentes, nós passamos quase tudo para homens, não é? A companhia dança contemporânea é masculina, embora nós neste espetáculo tivéssemos quatro bailarinas, hum, meninas, não é? Convidadas de fora. E foi interessante esta passagem realmente para miúdos de outra época, ou seja, o que é que lhes diz uma música ou um tema dos anos 80, não é? Portanto, a ensiná-los a contextualizar, a perceber, não é? E encontrar ao mesmo tempo beleza, não é? Quer na música, quer na dança em si, não é? Na coreografia, naquelas formas, não é? Por exemplo, na dança moderna e muito mais expressiva, não é? Do ponto de vista expressionista, até quase, tal, quase muito, mas encontrar neste contexto, não é, um ponto, ou dois pontos, ou três pontos que entusiasmassem estes novos bailarinos que têm 20 e poucos anos, portanto não têm, nessa altura nem tinham nascido sequer ainda, Claro. não é? Quando, E portanto, quando tu falas disso, de repente eu penso que cada geração, e cada geração não é necessariamente passados 20 anos, mas a cada ano se calhar se está a formar uma contraproposta às danças pré-existentes. Tu sentes isso? Sentes que incorporaste energias diferentes ao longo destes anos na tua companhia e na tua dança? sim, sem dúvida. Eu acho que se nós nos mantemos fiéis a nós próprios, não é? Esta fidelidade nos artistas não é propriamente uma qualidade, ou seja, nós tornamos-nos até obsoletos, não é? Portanto, nós ficamos
parados, nós não evoluímos e deixamos de fazer sentido. Portanto, eu vejo a dança como uma forma de intervenção, não é? E a dança contemporânea permite-nos muito, não é? Portanto, este diálogo, não é? Com a própria sociedade, este devolver à sociedade problemas que são da sociedade, não é? Portanto, portanto, eu não poderia ficar, não é, parada naquele. Há pessoas que gostam e ficam, há pessoas que continuam com um estilo antiguinho, digamos assim. Eu não sou esse tipo de pessoa, não é? Portanto, eu sempre procuro outras formas de inventar, criar, acompanhar o que os meus colegas fazem em todo o mundo. Tu sabes que aqui a Angola não vem ninguém. Ou seja, por exemplo, Lisboa, por exemplo, tornou-se parte de um circuito, não é? Importante, por exemplo, da dança contemporânea. Também não era, mas tornou-se, entretanto, não é? Pronto. Aqui não há nada, ninguém vem, não é? Ninguém vem, pronto. E, portanto, as atualizações são feitas quando viajamos e, felizmente, através da internet e assim. E isso tudo, todo este percurso de toda a gente em todo o mundo, eu explico aos meus bailarinos, não é? Portanto, eu tento que eles não se mantenham, o meio aqui é de certa forma, eu não queria usar a palavra atrasado, mas é o que me apetece dizer, não é? Pronto, as pessoas não têm noção do que é a dança enquanto espetáculo, a dança cênica, a dança teatral, não é? A dança é alguma coisa que as pessoas acreditam que é genética, que nasce no sangue, que os africanos têm, sim. Há uma quantidade de lugares comuns que são completamente, enfim, que não têm qualquer sentido, não é? Em que as pessoas acreditam. Pronto. E, portanto, vem a dança apenas nesta vertente patrimonial ou popular, não é? Ou de entretenimento, não é? As coisas que passam pelas televisões e, enfim, que há pessoas a dançar atrás dos artistas e tal. E, portanto, este lado da dança cênica, da dança que produz conhecimento, que vem de um processo até, não é? Um processo criativo, de investigação criativa, não é? As pessoas não têm muita noção do que isto é. Vês? Pronto, portanto é preciso ensinar tudo e muitas vezes eu vou para trás para ensinar a história e o percurso e, portanto, e caminho assim. Eu acho que às vezes caminho, eu não caminho muito depressa, porque aqui nós não conseguimos caminhar muito depressa, mas eu caminho mais depressa, eu acho que sempre foi assim, do que as outras pessoas, porque felizmente eu procuro, não é? Procuro outras luzes. Isto é complicado. Não é? Ou seja, eu às vezes quero fazer um espetáculo com determinados, por exemplo, recursos tecnológicos, não consigo, porque não há pessoa para fazer isto, não há pessoa para fazer aquilo, não há teatro. Neste momento nós não temos uma sala de espetáculos, portanto, enfim, é tudo muito, muito complexo. Então temos que nos reinventar, não é? Ana Clara, o teu nome surge, toda a gente que faz dança em Angola fala na professora Ana Clara ou só na Ana Clara e na tua companhia. O que é que isso te faz sentir? Ou seja, talvez não caminhes muito depressa, mas se houve alguém que caminhou e abriu o caminho, terás sido tu. Sim, porque eu comecei muito cedo. Se eu rapidamente conseguir falar deste percurso, eu comecei nos anos 70, quase logo depois da independência, tornei-me diretora da escola com 15 anos, não é? Pronto, havia uma professora, foi-se embora, e eu fiquei. E, portanto, era a única pessoa que fazia isto. E percebi, ao mesmo tempo, que estar ali à frente daquela escola, que eu não queria no princípio, eu nem sequer acho. Eu acho que nem sequer queria ser bailarina, nem coreógrafa, nem nunca quis fazer nenhuma carreira em dança. Esta é que é a boa verdade. E de repente eu vi-me envolvida nisto e senti que era uma espécie de uma missão, ou seja, que me tinham entregue um país, dentro de um país novo, não é? Uma área nova, que era o ensino da dança, o ensino profissional da dança. Pronto. Eu não tinha muita experiência, tinha uma pequena experiência, como dizia o ministro, tens mais experiência do que os outros. Eu tinha feito no tempo colonial, com a Marilena Coelho, a Academia de Bailar de Luanda, que era uma escola profissional, naquele sistema da rádio, não é? Vinham os professores examinadores ingleses, etc, não sei o quê, mas pronto, era um trabalho sério, era. E a Marilena tinha a intenção de profissionalizar essa escola e, enfim, fazer parte de um sistema de ensino artístico. Não teve tempo, as coisas, o contexto mudou e pronto, e eu de repente vejo-me à frente disto. E, portanto, fui eu que fui ensinando, que fui preparando, que fui formando, não é? As pessoas, pontualmente, vinham professores cubanos ou russos, eram os amigos da altura, os amigos políticos, mas eram excelentes professores de técnica, não há dúvida nenhuma. Eu, quando cheguei a Portugal para me formar, enfim, eu tinha um domínio que era técnica, sobretudo das metodologias de ensino maior,
eu e uma colega que foi comigo, muito maior do que as pessoas que eu encontrei aí, né? Pronto. Portanto, nós conseguíamos desenvolver, não é, com esses professores, skills e etc., quer em nós, quer nos miúdos. E, portanto, fui eu que fui puxando e defendendo sempre, a duras penas, é verdade, porque por causa daquela ambiente que eu te falei, em que as pessoas acham que não é preciso aprender a dançar, porque toda a gente dança naturalmente e no sangue e tal, não sei o quê, e, portanto, eu fui sempre e tornei-me aquela pessoa refilona, aborrecida, antipática, que achava que eu achava, e é engraçado porque mais tarde houve até um ministro que me disse, Ana Clara, eu naquela altura, eu próprio não percebia porque é que tu insistias naquela escola. Não, não, e hoje percebo, vendo, e não perde um espetáculo da companhia, e eu percebo realmente hoje a diferença entre o que tu fazes e o resto, não é? Pronto. E portanto, as pessoas. Posso ser uma referência e no bom sentido ainda bem, não é? Para as pessoas, porque em realidade eu nunca abandonei realmente esta missão, digamos assim, e portanto, além da escola, eu criei a companhia para que se justificasse a existência de uma escola de dança, não é? Então, para que é que haveria uma escola? Se não Qual houvesse seria tudo. o futuro dos alunos, não é? Portanto, era preciso mostrar às pessoas e divulgar também, não é? A Companhia de Dança Contemporânea, por exemplo, tinha no princípio um programa de repertório de dança clássica e moderna e outros géneros, não é? Portanto, para mostrar este lado pedagógico às pessoas que existia outros, que existem outros géneros e que esses géneros são importantes também para a formação, não é? Dos alunos da escola. Pronto. Isto ainda hoje é tudo muito difícil, mas em realidade, enfim, fui a única que consegui continuar o meu projeto e tê-lo ainda a trabalhar sem nunca ter desistido. Há, de qualquer das maneiras, uma grande necessidade de classificar os tipos de dança, ou seja, fala-se da dança urbana, da afromoderna. Como é que tu vês a relação com a dança tradicional angolana, que não é uma, obviamente, são várias e com origens diferentes, e o imaginário, a narrativa contemporânea que também faz dança? Eu acho que as danças patrimoniais, as danças tradicionais e as danças populares, interessam mais as danças tradicionais do que as populares. Ahm, esta realidade tradicional não é, ao contrário do que as pessoas mais conservadoras querem fazer querer, não é uma realidade estática, ou seja, as danças, esta realidade tradicional, também ela é porosa e também ela se modifica, não é? Também ela, eu não quero dizer se desenvolve, porque enfim, nós não sabemos até que ponto a transformação significa desenvolvimento, mas também se transforma. Vai andando, não é? Vai andando como nós, não é? vai, e vai se atualizando, Cristina. Isto é muito interessante. Claro, claro. Por exemplo, no universo das máscaras, tu tens hoje máscaras, muito interessantes, tens máscaras, por exemplo, com cabeça de avião ou com cabeça de antena de telefónica. Estás a ver? Portanto, as máscaras têm, nestes contextos, uma função também pedagógica, não é? Enfim, não são só ligadas a rituais, há outras que são realmente para divertimento das pessoas, mas todas elas, quer aquelas que são mais de contextos mais privados, não é? Quer estas que são mais públicas, que se apresentam para dançar e as pessoas vão ver, todas elas têm um lado pedagógico. E em realidade elas atualizam-se, por exemplo, a máscara Monopó, que é uma máscara feminina, ela hoje usa penteados que as miúdas usam atualmente, ou seja, é preciso atualizar, não é? Que é para as pessoas continuarem a identificar-se com, não é? Pronto. E, portanto, nesse sentido, eu, quando utilizo, quando insiro, ou quando incluo nas minhas coreografias elementos dessa tradição, eu não incluo as danças completas como tal, eu posso incluir, por exemplo, um elemento e trabalhá-lo e, portanto, perceber esse elemento nesse contexto, mas também fora dele, só o elemento, a sua forma física, só a sua essência, só o seu rosto, enfim, não é? Por aí nós vamos trabalhando, e eu acredito também que ao trazer estes elementos para uma linguagem ou outras linguagens mais contemporâneas, não é? Eu acho que é também uma forma de atualizar e de dar visibilidade, às vezes até um acervo patrimonial que está
em muitos casos, perigosamente à beira da extinção, não é? Há muitas coisas que já desapareceram, as pessoas deixam de fazer, é como em todos os países, não é? De repente as escolas, as televisões, os rádios, as internets, etc., tornam-se mais apelativas, não é? E as pessoas, os jovens não querem aquelas coisas antigas e preferem, pronto, andar nas selfies e tal, e com outra, não é? Com outras, têm outras preocupações e, enfim, têm relações mais rápidas com miúdos de outras partes do mundo e assim, e portanto querem atualizar-se, digamos assim, querem, enfim, identificar-se também em muitas coisas. E portanto esse discurso sobre a tradição começa a ficar um discurso fora de moda, não é? Ou um discurso que, enfim, que era dos antigos e não interessa, e portanto isto depois vem, no nosso caso em Angola, vem depois um empurrão político de demagogia, que é preciso voltar para lá, é preciso andar para as tradições, enfim, como se as artes, como se as vontades das pessoas pudessem ser comandadas por decretos, não é? Ministeriais e políticos. Ana Clara, Mas queres dizer com isso que a maneira como Angola gosta de se representar está descolada da narrativa da atualidade? Ou seja, quer recuar para um tempo, se calhar, mítico? em algumas, sabes que o campo da cultura é aquele terreno, é um terreno completamente escorregadio. Ou seja, isto é em todo lado, não é? Portanto, é um terreno que tem o lado subjetivo é muito importante, não é? Pronto. E, portanto, é difícil de repente, não é? As pessoas caírem em si e perceberem, bom, a política, vamos criar um conjunto de políticas para as artes e para a cultura que seja racional, mas que, enfim, que reflita também o nosso ser africano, naturalmente, o nosso ser angolano, mas que não seja uma coisa fundamentalista, não é? E sobretudo que não seja uma coisa que se imponha às pessoas desta forma assim, ou seja, tudo o que nós temos, nós às vezes ouvimos isto, tudo o que os artistas têm que criar tem que ser baseado nas tradições. Ora, isto não há nada mais louco, não é? Mais incrível, mais insólito, não é? Do que uma afirmação Mas mais enfim, acima, se me permites, o que me parece ainda mais é ser completamente anacrónico, porque o tempo não é disso, não é? claro, não é. E as pessoas que às vezes têm este discurso são pessoas que andam muito bem vestidas com roupas de costureiros europeus ou relógios de última geração e telefones também de última geração e carros também de geração do futuro e tudo isto, mas depois, não é? E que não consomem em casa, não consomem esta cultura patrimonial, ninguém em casa, tenho a impressão destas pessoas que, enfim, que organizam os outros, o povo, não acho que estas pessoas em casa se sentem e liguem o seu rádio, sei lá o que for, e se ponham a ouvir, por exemplo, marimba, um marimbeiro a tocar, tim, 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 durante, não ouvem. Não é? Pronto. Nem estão para ver as danças tradicionais, como dizias e muito bem, que são diversas e distintas e com origens diferentes, nós temos vários povos, não é? As pessoas não ficam a ver isso, acham chato, acham aborrecido, não sei o quê. Portanto, põem-se a ouvir aquelas brasileiradas, enfim, e depois mais outras coisas, enfim, mas aquele discurso, ou seja, faz o que eu estou a mandar, não me tens de fazer o que eu estou a fazer. E, portanto, isto não é bom. E também não é bom para os artistas, porque os artistas, que são artistas, que não são aqueles servidores, não é? Os artistas gostam de ter autonomia, têm que ter autonomia, têm que ter vontade própria, ideias próprias e as suas criações e a sua capacidade criativa não pode depender, não é, de ninguém que lhe diga faça assim, deve fazer assim, deve criar desta maneira. E infelizmente acontece. E acontece também em algumas escolas, uma escola da única que nós temos aqui, em que acontece um bocado isso. Tu vais a um espetáculo da escola e parece que os miúdos nunca aprenderam, não aprenderam nada de novo. Não é? E não. Acho que isso é outra conversa. Ana Clara, falaste aí de ideias próprias, que é absolutamente fundamental no campo das artes. Tu tens feito sempre um grande esforço para acompanhar o lado da dança e dos espetáculos, de acompanhar com pensamento, com conferências, com palestras, com ideias e com pensamento. Ficou mais difícil fazer isso? Ficou menos interessante? A receptividade continua a ser boa?
como é que se complementa estas vertentes de ensino, de companhia e de ligação à comunidade, obviamente? Eu tive sempre desde o início esta preocupação de transmitir, de ensinar, no fundo, de abrir, como eu digo, de abrir janelas às pessoas que convivem comigo e, portanto, que vêm ter comigo enfim, para aumentar o seu conhecimento ou para o diversificarem, não é? Pronto. E eu acho que isso é muito importante em mim. Mesmo com os meus bailarinos, eu volto a meia volta para um ensaio, uma aula, e passo a explicar coisas, a dar-lhes, a dar-lhes inputs sobre outras técnicas, outras pessoas, outros criadores, outros contextos coreográficos, etc., não é? Para que as pessoas tenham, ao mesmo tempo que eu, para que tenham uma mente aberta. Não para que essas pessoas me compreendam, porque eu, infelizmente, sempre fui muito não tão compreendida como isso, mas é assim, portanto, nunca quis criar um público para me entender, mas quis criar à minha volta e a quem estiver disponível, pessoas que tivessem autonomia. Esta coisa da autonomia é uma coisa que me preocupa brutalmente, não é? E que tivessem conhecimento, ou seja, que tivessem os olhos abertos e não enxergassem como dizem as brasileiras, enxergassem só num sentido, né? Tivessem um olhar monolítico sobre a dança, sobre as coisas das artes, ou sobre as coisas da cultura, da criação, não é? Portanto, que há tanta gente por este mundo fora, quer em África, quer nos outros continentes, não é? A fazer um trabalho aberto, criativo e incrivelmente, Angola, que foi um dos primeiros países a ter uma companhia de dança contemporânea hoje, não é o país onde há um desenvolvimento maior desta esta área, não é, da dança teatral. Portanto, existem outras pessoas a fazer, mas é tudo, de certa forma, frágil e eu acho que o mais complicado e sempre aquilo porque eu lutei mais foi que as pessoas tivessem uma formação sólida, uma formação integral, uma formação abrangente. Não é? Uma formação aberta. Eu não posso aceitar, por exemplo, há um tempo atrás fui à escola de dança estatal e ouvir a diretora da escola, ou a responsável pela área da dança, não sei muito bem aquilo funciona de uma maneira um bocado estranha, a dizer-me que os alunos não tinham nada que aprender, que eu fiz uma pergunta qualquer sobre uma peça de repertório, não sei se de clássicos, de moderno, enfim, e eles não sabiam, é que não sabiam nada. E ela disse: Não, isso não interessa nada. Os alunos não têm nada que saber nada dessas coisas da Europa, isto não nos interessa. Nós queremos é saber da África. Eu perguntei-lhe então sobre alguns coreógrafos e importantes, não é? Nomes importantes da coreografia e da dança em África, que eles tão pouco conheciam. Ou seja, não é? Pronto. E portanto, a minha intenção é sempre aumentar o conhecimento das pessoas para que elas percebam que não é só, que nós não somos um mundo, não é? Que nós agora não somos um mundo. E para um artista é fundamental que as pessoas percebam que o sítio onde eles estão até pode ser a sua fonte de criação, não é? E isso na dança contemporânea acontece, mas não é um mundo. Falavas há pouco de que a Angola não chega a nada e de Angola também não sai. Tu tens contacto com. Fizeste turnês, saíste como coreógrafa com a tua companhia, mas isso não é estimulado, ou é? Não, não é. Não é. Raras vezes a companhia saiu, enfim, para representar oficialmente, não é, o país, aqui ou ali, não é? Normalmente nós temos um produtor que organiza as turnês e as saídas da companhia e, portanto, junto com os programadores das salas, faz este trabalho e depois também faz aquele trabalho horrível, que é de andar a tentar apoios, não é, financeiros para conseguirmos levar a companhia daqui para fora. O que me parece também pouco inteligente, porque em realidade, da parte enfim, do Estado, por exemplo, não é? Porque em realidade a companhia quando vai em viagem, não é? O que é que acontece? As pessoas gostam de ver, apreciam o trabalho, reconhecem, perdão, reconhecem o valor da companhia, quer técnico, quer artístico, e sobretudo as pessoas comentam e, no fundo aí é que nós sentimos que realmente o nosso país é o nosso país e temos pena que não possamos fazer mais por ele. E as pessoas dizem como é possível em Angola
de onde saem tão más notícias permanentemente, não é? Aparecer um trabalho como este, uma companhia organizada como esta, ou seja, nós sentimos que realmente somos uma companhia que é uma boa embaixadora da cultura contemporânea angolana, não é? Mas nós raramente, normalmente, quando Angola manda para fora para representar, manda os tais grupos ditos tradicionais que nem são, porque se fossem, ok? Não é? Porque acham, no fundo, nós acabamos por dar um bocado à Europa, sobretudo, aquela ideia que a Europa tem de nós, ou seja, de semi-selvagens, tudo a tocar batuques, tambores, tudo com saias de palha, tudo aos saltos e tal, tudo muito quente. Não é? Mas nós não gostamos todos disso, nós não somos assim realmente. Isto é uma imagem muito colonial, que nós no fundo damos a quem quer ver-nos assim. Sim, mas E eu na nunca verdade explico de uma forma. passaram a dar, porque não foi sempre assim, não é? Isso é mais recente. Ou seja, no fundo, o que eu sinto é que Angola não consegue criar uma maneira de ter uma boa imprensa, porque na verdade a África está cheia de artistas contemporâneos em todas as áreas, nas artes plásticas, na literatura, na dança, etc. Ou seja, esse mundo não está a chegar a Angola. Sim, não é só. Isto é tudo muito sensível, Cristina. Isto é tudo muito sensível. Por exemplo, a companhia tem um grande apoio, não é? Desde sempre, desde o início, da imprensa, mesmo da imprensa oficial, mesmo da imprensa do Estado, digamos assim, não é? Pronto. Ah, as pessoas habituaram-se a ver-me, habituaram-se a ver o trabalho, habituaram-se a seguir e percebem que é um trabalho consolidado e que é um trabalho que é forte, enraizado, não é? E, portanto, consistente. E nós, quando fazemos algum espetáculo, quando fazemos alguma coisa, nós conseguimos encher páginas inteiras, duas nos jornais. Não é? Ou seja, a companhia tem muita visibilidade e os jornalistas têm muito interesse, não é? Internamente têm muito interesse no nosso trabalho e em divulgá-lo, etc. Mas também têm interesse em outras coisas. E, portanto, outras coisas que são menos, às vezes, enfim, que podem não ter tanta qualidade, também têm muito destaque, porque é perceber que somos poucos e eles têm que fazer o trabalho deles. Portanto, não há uma grande triagem, não é? Pronto. Critério. Mas, yeah. Mas chegar aqui é isso. Nós não conseguimos, por exemplo, que as televisões tenham um programa que tínhamos antigamente. Nós tínhamos nos anos 80 até 90, tínhamos um programa em que eu vi um dia, fui surpreendida com uma peça da Pina Bausch em plena Angola, na televisão angolana, que é uma coisa completamente única. Portanto, havia este programa em que havia a preocupação de passar outras peças de música, concertos, peças de dança, de teatro, etc., de outras geografias, não é? E de outras culturas. Havia uma abertura um pouquinho maior. Agora eu acho que nós estamos um bocado chauvinistas e, portanto, não há muito na área artística, não é? Passam novelas brasileiras, mexicanas, turcas, mas estamos nisto. Ou seja, não temos realmente um contacto fácil, as pessoas, o público, né, em geral, a sociedade, com outras realidades artísticas, não é? E isso é muito importante. Até eu, às vezes sinto-me sozinha a lutar contra um estado de coisas que não é bom para o futuro. Já não é bom agora e não é bom para o futuro, porque de repente, o que é que tu tens? Tens uma quantidade de miúdos talentosos, com vontade, não é? Mas que não são realmente, não têm ainda estrutura, não é? Mas que se acham artistas, toda a gente se acha. Isto talvez é verdade que isto não é só aqui, mas há noutros, é o que eu ouço sempre, mas o que eu digo também é, noutros contextos tu tens tens um lugar, não é? Para pessoas como tu, e se tu queres ir ver um bom espetáculo numa boa sala de espetáculos, tu vais, não é? Aqui, não. Não é? Portanto, aqui de repente estamos todos misturados, tudo uma grande confusão, e portanto, e as pessoas nem sempre, mas são olhadas como verdade, ou seja, olham para mim e depois olham para um outro miúdo qualquer que nem sequer foi à escola nem nada, mas quando faz umas coreografias e se calhar em casa acham que ele é engraçado, e são colegas.
não é? Pronto. Ou seja, Isto é tu terrível, estás a não é? falar da dificuldade de criar critérios que sejam sólidos e que as pessoas entendam, ou seja, na verdade, estás fundamentalmente a falar de educação. Ou seja, o ensino artístico na escola normal, porque o ensino profissionalizante é outra coisa, não é? É aquele que é verdadeiramente vocacionado para as artes. O que é que tu gostarias de fazer em boas condições, no Olha, imediato? sim, eu gostaria de poder continuar a gerir a escola de dança. Gostaria, se ela tivesse a funcionar em bons moldes, porque eu acho que a formação é fundamental. A educação artística da sociedade é muito importante, não é? Enfim, esta sensibilização a nível das escolas, de ensino geral, etc., não sei o quê, é fundamental, não é? Mas a formação artística é muito importante, mas uma formação artística sólida. Nós, neste momento, temos uma formação artística, pelo menos em dança, completamente inútil, não é? Nós recebemos bailarinos dessa escola e eu tenho que fazer um reset dos meninos, não é? E pô-los a zero e fazê-los esquecer tudo o que não aprenderam, não é? Tudo o que, enfim, assimilaram por ali e, portanto, vir para o porque não é possível, não é? Pronto. Portanto, eu gostava muito porque foi sempre o meu grande projeto, embora sei, fosse dentro do Estado, né? A escola era uma escola estatal, continua a ser, mas, enfim, eu acho que a escola degenerou portanto, eu gostaria de poder continuar a gerir o ensino, porque eu tenho a impressão de que, é claro que eu não estou na escola porque eu não quero, não é? Neste momento não me identifico, não me revejo naquele corpo docente, etc. Portanto, não poderia, mas isso era realmente muito importante. E eu gostaria muito também que o país, porque em realidade a nossa companhia é única, é mesmo única, e vai ser, podem surgir outras, não é? Há umas que vão despontando, mas em realidade, esta há de ser sempre uma mãe, uma avó, uma bisavó e etc. E há de sempre ser uma referência, não é? Porque o trabalho vai se tornando mais sólido enfim, e nós estamos atualizando-nos permanentemente. Portanto, gostava que se olhasse, que ajudassem a companhia, por exemplo. Eu acho que em todos os países nós vamos aos sites e vemos que as companhias são alvo, por exemplo, de programas de mecenato e há empresas e há etc. Nós temos apoios pontuais e de algumas empresas e bancos e etc., mas em realidade nós temos um apoio institucional e acho que isso era importante. Não é? Pronto. Portanto, isto era fundamental, é que esta companhia tivesse realmente essa ajuda, não é? Para poder ter até um trabalho maior, não estando na escola, por exemplo, o projeto da companhia tem uma oficina de artes, nós chamamos oficina de artes, que neste momento não conseguimos fazer, nós arranjamos um espaço, organizámo-lo e tal, e por fim não nos foi cedido esse espaço, não pôde ser, que seria justamente um espaço, que seria uma plataforma, não é, de diálogo com a comunidade, em que as pessoas perceberiam e, portanto, teriam acesso direto à companhia, aos ensaios, a trabalhar com os bailarinos e etc., mas também haveria cursos e assim, não necessariamente, não era um negócio, não é uma coisa, uma escola para ganhar dinheiro, nunca foi essa a minha vocação, mas realmente para ajudar as pessoas, não é, a perceberem e a navegarem, não é, por este mar, não é, digamos assim, das artes e ajudá-las a pensar de outra maneira, a desenvolver o seu lado. Às vezes as pessoas têm um lado criativo, têm um lado de imaginação que não sabem e que não conseguem desenvolver nem potenciar, porque não têm ferramentas para isso, não é? Ora, nós poderíamos perfeitamente fazer isso, podíamos ser um parceiro, não é? Para fazer isso. Pronto, isto foi-nos cortado pelo próprio Estado, infelizmente, e pronto, mas nós vamos prosseguir. Portanto, eu neste momento quero que a companhia continue e eu digo sempre, enquanto eu estiver, a companhia está. Enquanto eu estiver, a companhia está. Pronto. E vamos continuando com esta, como eu costumo dizer também, com esta postura de pedintes de luxo, não é? São pessoas formadas, com formação em dança, formação superior e graduação, etc., sempre a pedir dinheiro para conseguir desenvolver um trabalho que é útil para a sociedade inteira, não é? Não é o meu hobby. É um estímulo para a sociedade toda. Ana Clara, agradeço-te imenso. Muito obrigada por teres participado nas nossas conversas. Obrigada, Cristina. Muito obrigada. Até à próxima.